Pessoal, começar aqui, eu vou mostrar um pouco de como utilizar aí a biblioteca do Matplotlib, aplicada à agricultura de precisão, né. Então a gente vai fazer alguns gráficos aqui que são bem úteis no nosso dia a dia aí, de dados voltados para a agricultura, né. Então, o Matplotlib é uma biblioteca, né, do Python, que a gente consegue criar aí gráficos de 2 e 3D para visualizar os nossos dados aí. Nesse exemplo, eu vou mostrar aqui um pouco, a relação de precipitação com NDVI e outras, informações mais que normalmente a gente utiliza aí, né. Então, a princípio, a gente aqui faz a importação na nossa biblioteca, Matplot, libpandas e NumPy. Aí depois a gente descreve aqui os valores de x, y que a gente vai utilizar nessa análise. Nesse caso aqui, eu fiz o input dos dados mesmo de forma livre, né. Então a gente vai aí plotar x, y e dentro de y, né, é a precipitação mês, beleza. Aí no nosso gráfico aí é o título do nosso gráfico, depois apresentar essa visualização, num PNG, né. Beleza, então basicamente aqui já é plotado o nosso gráfico, a relação de precipitação por mês em relação aos meses, né. E também tem a opção da gente trabalhar com CSVs prontos, né. Nesse caso aqui, a gente fez a importação de um CSV, onde a gente tem os valores de temperatura em relação ao NDVI, né, por ano e mês também, né. Então, basicamente, o padrão é muito parecido, a gente define a nossa figura, o tamanho da nossa figura, né, em relação às cores, o título, o eixo, né, dos meses, eixo X, eixo Y, e com relação à anotação do nosso NDVI máximo, né, então, e depois, no final, a gente coloca os estilos ali que a gente vai utilizar, e a gente salva o nosso gráfico numa imagem, né, PNG, né. Então, basicamente, vai ficar assim, ó, a gente tem a nossa informação NDVI aqui, né, no valor de Y e X aqui no valor dos meses, né, e com isso a gente tem aí, os valores, a relação NDVI e meses, de forma temporal aí, né. Então, aí mostrando um pouquinho mais, né, do input, né, colocando aí, vindo de um CSV. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar de forma trimestral, né, então, de acordo com o padrão, resumindo, de acordo com o padrão que você vai utilizar no CSV ali, a gente consegue importar essa informação para dentro aqui do nosso código e depois a gente consegue fazer plotar, né, essa informação que normalmente vem em tabela, em gráficos, né. E no final, por final aqui, a gente vai, usando aí uma outra biblioteca, né, que também faz parte ali, usando o Matplotlib, né, a gente vai fazer um trabalho de regressão em relação à temperatura e NDVI, né. Aqui no começo a gente faz, o gráfico, o título ali do nosso gráfico, o cálculo de regressão que a gente vai utilizar, né. Então a gente define ali o tamanho da nossa figura, né. Então, desenhei uma linha de referência, mínimo, máximo, mínimo, máximo. A gente faz, aqui são estilos com relação ao nosso gráfico. A gente plota ali o gráfico, né? Temperatura em relação ao NDVI. Aqui está a nossa equação de regressão que a gente vai utilizar. Aqui é mais a questão dos títulos, né? E no final, a gente pede para ele fazer o output para a gente ali no nosso gráfico. Então, aí está um gráfico de regressão linear em relação ao NDVI e a temperatura. Então, só para mostrar aí as possibilidades que a gente tem com a biblioteca Matplotlib aplicado à agricultura de precisão.